pessoal, vamos gravar mais um vídeo e eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, a vocês que assistem os vídeos, dá o joinha, divulgue nosso canal, compartilhe nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, assista os vídeos, dá o joinha e compartilhe os vídeos, divulgue o nosso canal aí, para que nós possamos continuar com esse objetivo e com esse propósito de estar levando uma palavra de ânimo e de incentivo às pessoas. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Embora estamos vivendo dias difíceis, dias de dificuldade, dias de tristeza, mas sabemos que o Senhor continua no controle. Deus querido, que esta palavra que será dita nesta manhã venha, Deus, fazer efeito na vida dos ouvintes. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai, dai-nos inspiração, graça, Senhor meu Deus, unção para estar transmitindo esta palavra neste momento. Que é a palavra que traz vida, libertação, salvação, comunhão. Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, os meus lábios nesta manhã. Deus, guarde os ouvintes, livra-os de todo mal, de toda seta maligna, de tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu lhe peço. Amém. Nesta manhã, eu vou falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. A história dele está registrada no livro que escreveu Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Uma história bem conhecida, porém eu enumerei aqui 3 obstáculos que ele venceu para alcançar a sua libertação, a sua transformação, a sua salvação, alcançar a sua salvação, que é o principal objetivo de Deus para conosco, para com o ser humano na face desta terra. É a salvação. Deixo bem claro aqui e vou sempre estar enfatizando que o maior objetivo de Deus, ou o principal, não que não tenha outros objetivos com os seres humanos, mas o principal objetivo de Deus para com o homem, para com a mulher, para com os seres humanos na terra, é a salvação da sua alma. Vou repetir aqui, Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 33. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, para passar por todo aquele sofrimento, por todas aquelas dificuldades que ele passou e não voltou atrás, para morrer e no terceiro dia ressuscitar, para que todo aquele que nele crê e procura obedecer a sua palavra, alcance a vida eterna. Então o primeiro objetivo de Deus, ou o principal de Deus para com os seres humanos, para com os homens, para com as mulheres, é a salvação da sua alma. Evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 33, se não falha a memória, está escrito, Mateus escreveu assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nas minhas palavras, busque primeiro a sua salvação. Busque primeiro a sua salvação. As demais coisas vai ser acrescentada. Deus vai te acrescentar saúde, Deus vai te acrescentar família, Deus vai te acrescentar casa, Deus vai te acrescentar carro, trabalho. Isso Deus vai acrescentar. Mas primeiro, busque a sua salvação. E aqui nós iremos falar deste homem. É um exemplo para as nossas vidas. No capítulo 19, e o versículo eu vou ler, depois nós vamos comentar um pouco aqui a respeito desses 3 obstáculos que ele venceu para alcançar a sua salvação.
a sua libertação, a sua transformação. Possa ser que você encontre mais obstáculos, mas eu enumerei 3. Está escrito assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e correu. E o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui eu quero deixar bem claro, porque tem algumas pessoas que dizem que Zaqueu ele não roubou. E realmente, se nós formos ver aqui, como ele disse aqui, se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Ele não está enfatizando que ele defraudou. Defraudou o quê? Que ele roubou. Porém, nós vemos aqui essa questão de devolver na Bíblia, de devolver, em Êxodo capítulo 22, a lei acerca da devolução, está escrito assim, capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi que ele roubou, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Então ele está dizendo aqui, se ele roubou um boi, ele vai ter que devolver 5 bois. Se ele roubou uma ovelha, ele vai ter que devolver 4 ovelhas. Então Zaqueu, ele foi ao extremo da devolução. Então nós temos alguns índices que ele tinha roubado. Lucas capítulo 3 e versículo 12 fala dos publicanos, fala assim: alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Então, segundo os historiadores, nós temos aqui um comentário aqui, um comentário fala assim, nesse comentário: publicanos, agentes judeus, veja bem, Zaqueu era judeu, agentes judeus que cobravam impostos para o governador romano, sendo especialmente detestados por ajudarem o conquistador pagão, que no caso o rei de Roma, e por muitas vezes defraudar o povo, por muitas vezes roubar o povo. Eu até inclusive ontem estava tendo uma conversa com um colega de trabalho na empresa, e nós falando a respeito de corruptos, entramos num assunto, questão de política lá, eu conversando com ele, e ele falou: rapaz, você está achando que a corrupção começou agora? É de hoje? A corrupção existe desde o Antigo Testamento. Eu falei: não, com certeza, realmente existe mesmo. Só que nós não podemos nos corromper, né? Não é porque existe há muitos anos que nós vamos nos corromper. Não. E
Então nós vemos aqui que o comentarista fala que eles, né, eram agentes, né? Pessoas da nacionalidade judaica, trabalhava para Roma. E muitas das vezes eles defraudavam, eles cobravam mais do que deveria ser cobrado. E nós vemos que ali era uma região próspera naquele tempo, era uma região abençoada por Deus, que girava muito dinheiro. Porém, Zaqueu, ele não estava contente, embora ser um homem rico, provavelmente ter tudo aquilo que ele queria ter, porque ele tinha dinheiro. Se ele quisesse, se fosse nos dias de hoje, quisesse comprar um carro zero, ele compraria uma casa grande com piscina, enorme. Ele poderia adquirir aquilo que ele quisesse, porque ele tinha dinheiro. Porém, eu até estava vendo um vídeo na internet esses dias do cantor Gustavo Lima, e ali eu vi um pedacinho do vídeo, ele contando a infância dele, e ele falando assim: olha, dinheiro não é tudo. Ele falando: dinheiro não é tudo. O dinheiro, ele não é tudo na vida do ser humano. O dinheiro, ele te ajuda, sim. Ele te ajuda. Principalmente quando as pessoas têm o coração bom para ajudar outras pessoas que estão necessitadas. Entendeu? Porém, o dinheiro, ele não é tudo na vida do ser humano. E este homem, nós vemos aqui pela a história dele, ele era um homem que tinha bastante dinheiro. Tinha tudo aquilo que ele queria nas suas mãos. Porém, ele não era feliz. Ele não era feliz. Por quê? Porque ele era judeu e estava trabalhando para Roma. Isso aí era algo trazia uma tristeza muito grande para os demais judeus, para os outros judeus. Por quê? Porque os judeus, eles não se conformavam em serem subjugados, em ser submetido a Roma. Até por isso que eles não aceitaram a Jesus. Quando Jesus veio e nasceu numa manjedoura, quando Jesus nasceu lá no estaleiro, quando Jesus veio como um homem filho de Maria e sendo criado como filho de José, um carpinteiro. Por isso que eles não consideraram Jesus rei dos judeus. Por isso que eles crucificaram a Jesus, e até hoje os judeus que não são convertidos a Cristo não aceitam a Jesus que morreu. Eles estão esperando Jesus vir ainda para eles. Por quê? Porque eles queriam Jesus que viesse montado em um cavalo branco, com uma espada na cintura, e fosse combater com Roma, subjugar Roma e colocar eles acima dos romanos, e os romanos serem submetidos a eles. Porém, a Bíblia diz que Jesus veio para libertar aqueles que estavam presos no pecado. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai, vamos lá, Mateus 11 e 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus não veio para um confronto físico, Jesus veio para uma guerra espiritual. O homem, ele é escravizado, em primeiro lugar, a sua alma fica escravizada, presa. João capítulo 8, versículo 32, que foi falado muito isso aí há uns tempos atrás. E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Versículo 36, no mesmo capítulo 8 fala: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas Ronaldo, eu não estou preso, eu não estou numa cela, eu não estou acorrentado, eu não estou algemado, preso espiritualmente, a sua alma presa, escravizada no pecado. Achando que não, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim mesmo. Na verdade, nada, não é. Às vezes tem pessoas que ele é presa por um cigarrinho, outro é preso por uma dose ou por várias doses, outros é presos pela cocaína, pelo crack, pela maconha, pela prostituição, pelo adultério. Várias coisas prendem o ser humano quando ele não é liberto, quando a sua alma não está liberta, não teve um encontro com Jesus, não teve o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele não era feliz. E eu vou dizer para vocês os obstáculos. Primeiro obstáculo que Zaqueu conseguiu vencer. Ele conseguiu ir até onde Jesus ia passar. E às vezes eu até uso a expressão, conseguiu sair de casa. Porém, hoje nós não estamos, agora estamos começando novamente a ter cultos nos salões onde nós nos reunimos, né? Porque a igreja é eu, a igreja é você. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Aquele salão lá onde foi construído de alvenaria, aquele é um salão. A partir do momento que se esvaziou, Deus não tem propósito de estar naquele local ali. Não. Ali é um salão de alvenaria que foi separado, consagrado para estarmos nos reunindo para adorar a Deus. Porém, a partir do momento que abaixou as portas, Deus ele vem conosco. Porque nós que somos templos e morada do Espírito Santo, o apóstolo Paulo disse. Então Zaqueu conseguiu vencer o primeiro obstáculo, sair e ir até onde estava Jesus, até onde Jesus ia passar. Eu falo isso porque no início da minha conversão, quão difícil era eu conseguir ir até onde, no salão onde nós nos reunimos ali no Mato Grosso, onde eu morava no Mato Grosso. Eu lembro que combinava com os irmãos, com as pessoas ali. E aí quando chegava perto do horário de começar o culto, aparecia vários obstáculos. E muitas das vezes eu não conseguia ir até ali onde os irmãos estavam cultuando, louvando a Deus. Eu tive uma dificuldade muito grande devido a ser dependente químico, né, viciado no crack. E o negócio era tão assim que hoje eu entendo que justamente, às vezes eu passava a tarde inteira tranquilo, sem usar nada, de boa ali em casa. Quando chegava perto de ir pro culto, aparecia um. Ronaldo. Cara, eu tô com um negócio aqui, vamos fumar. E ali eu iniciava ali, aí não conseguia vencer o obstáculo de sair de casa e até se reunir com os irmãos para adorar a Deus. Aqui Zaqueu ele conseguiu vencer o primeiro obstáculo. E digo para você que ali provavelmente ele foi confrontado na sua mente. Ele foi confrontado na sua mente. O inimigo deve ter confrontado ele. Você vai até onde está este Jesus? Você vai até aonde este Jesus vai passar? Para quê? Para que ir até Jesus? Você tem uma vida confortável, você é bem sucedido financeiramente, você tem tudo o que você quer, para que ir até Jesus? O inimigo ele ataca na nossa mente, no psicológico. É por isso que nós temos que Efésios capítulo 6 está escrito assim. Capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Então, como eu disse, o primeiro obstáculo ele conseguiu vencer, porque ele foi afrontado, sim. Porque o inimigo ele sabe que ele sabe que você que vai assistir esse vídeo, que você pode se tornar uma arma poderosa na mão de Deus, que você pode tornar-se um ganhador de almas, um propagador do evangelho, que você pode se tornar uma bomba nuclear na mão de Deus para levar o evangelho a outras pessoas. Então por isso que ele te ataca desta maneira na sua mente. Para que ir para a igreja? Para que ser crente? Para que ir atrás de Jesus? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? E muitas, hoje o que ele usa mais é você vai lá para a igreja, lá você vai lá para juntar com aquele povo lá, aonde dá dinheiro para pastor, encher o bolso de pastor. Não, tem igrejas sérias, tem ministérios sérios, Tem ministérios sérios ainda que estão preocupados em ganhar almas, em divulgar o evangelho, em anunciar a palavra de Deus de transformação, libertação. Então tem. Se você pedir direção para Deus, observar, você vai encontrar lugar que pessoas sérias que ainda têm um compromisso com a palavra de Deus e ganhar almas para o reino de Deus e ajudar as demais pessoas. Então o primeiro obstáculo foi conseguiu ir até onde estava Jesus. Ele conseguiu vencer. Segundo obstáculo, quando ele conseguiu sair de casa, como eu li aqui, como está escrito, quando ele se aproximou aonde Jesus ia passar, havia uma grande multidão. Quando nós falamos de grande multidão, se nós lemos Mateus capítulo 14, versículo 21, no 14, no final do capítulo 14, no capítulo 14, versículo 21, Mateus é bem enfático em dizer a quantidade de pessoas que estavam ali, a quantidade de pessoas que foram alimentadas por Jesus. A história da multiplicação dos pães é Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. E no versículo 21, Mateus é bem enfático em dizer: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós entendemos que aonde Jesus estava, naquele período, havia grande multidão. Mateus fala 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então se você fizer uma conta rápida aí, 5.000 homens, que se fossem todos casados, dobraria. Se cada um tivesse um filho, mais de 10.000 pessoas estavam ali naquele local, ali ouvindo, esperando para ver Jesus, encontrar Jesus. Ali eu não vou entrar nesse ponto aqui, que existia no mínimo 3 ou 4 qualidades de espectadores ali, 3 ou 4 qualidades de espectadores, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto porque o foco aqui é Zaqueu. Venceu a multidão, segundo obstáculo. Porque quando ele chegou ali, ele se deparou com aquela multidão ali, com aquela quantidade de pessoas. Se você lembrar que a leitura que eu fiz, que está escrito que ele era um homem de pequena estatura. Ele queria ver Jesus, porém, ele tinha uma grande multidão e ele era um homem de pequena estatura. Só que eu digo para você, quando nós fazemos propósito com Deus, colocamos no nosso coração um propósito, somente quando é um propósito relacionado à nossa salvação, à nossa libertação, à nossa transformação, ou à salvação de alguém que nós queremos que Jesus liberte, transforme, que Jesus muda a vida dele.
Porque é o seguinte, porque hoje nós estamos vivendo um momento difícil. O mundo está passando por um momento difícil, essa pandemia, esse vírus. Porém, Jesus continua salvando ainda. Jesus continua libertando. Jesus continua transformando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias, libertando os viciados das drogas. Jesus não parou de trabalhar. Estamos passando um momento difícil, sim, essa pandemia. Mas Deus continua a trabalhar. Deus não para de trabalhar. Então, quando nós colocamos um propósito no nosso coração, para que Deus venha trabalhar, como eu disse, em relação a libertar alguém, a transformar alguém, a mudar a vida, a libertar o esposo, esposa, filho, filhas, ou um pai ou a mãe, independente de quem seja, Deus ele nos dá estratégia. Deus ele nos dá estratégia. Deus ele abre as portas. Quando Zaqueu se depara com aquela multidão, eu imagino que já veio na mente dele, falei para você, para que você vir até aqui? Para que você chegar? Você saiu da sua casa, veio até aqui e agora você não vai conseguir ver ele. Você não vai conseguir ver ele, por quê? Porque você é baixo, você é um homem de pequena estatura, a multidão não vai deixar você ver ele. Mas como eu disse, eu imagino comigo, eu tenho comigo que Deus dá uma luz na mente de Zaqueu, uma revelação na mente de Zaqueu. E ele olha e vê uma árvore. Ele viu uma figueira brava. Ele viu uma árvore. E ele falou: é Deus agindo em favor da vida de Zaqueu. E se você que vai assistir esse vídeo se prontificar, fizer um propósito com Deus, Deus ele vai agir em seu favor. Deus vai agir em seu favor. Deus vai agir em seu favor. E ele sobe naquela árvore. Ele subiu naquela árvore. E quando ele estava lá em cima daquela árvore, querendo somente ver, ele foi com o propósito só de ver quem era Jesus. Só de ver quem era Jesus. Está escrito que Jesus passa e fala: Zaqueu, desce. Desce porque hoje eu quero ir na sua casa. Deus ele nos surpreende quando nós fazemos propósito com ele. Zaqueu, está escrito que Zaqueu desceu depressa e levou Jesus à sua casa. Ao chegar à sua casa, terceiro obstáculo que Zaqueu venceu, abriu mão dos bens materiais, se desprendeu dos bens materiais. Zaqueu falou: mestre, vou vender tudo que eu tenho e vou dar a metade aos pobres. 50%, oh glória a Deus. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou dar metade aos pobres. A salvação ela está acima de qualquer coisa. Não há nada maior do que a nossa salvação. Não existe nada que possa comprar a nossa salvação. Você que vai assistir esse vídeo, pense bem nisso. E ele conseguiu vencer o terceiro obstáculo. Se desprendeu dos bens materiais, abriu mão dos bens materiais. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu é um exemplo para as nossas vidas. Fica tranquilo. Os murmuradores, os questionadores, aqueles que não concordam, deixa eles de lado. Não dê ouvido, porque nós vamos ver aqui que teve aquelas pessoas que questionaram. Como pode? Como pode? Versículo 7, capítulo 19 de Lucas, no versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Não é diferente. Comigo aconteceu isso. Quando eu me afirmei, as pessoas falavam: era um viciado, andava aí louco dia e noite para lá e para cá. Agora tá com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é crente. Aprontou, agora dizendo que é crente. Jesus um dia disse assim: olha, os médicos vêm para quem?
Para quem está sadio ou para quem está doente? Para quem está doente, ele vem para os doentes. Então, fique tranquilo, não desanime, persevere até o fim. Que Deus continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Que Deus continue abençoando o Brasil em nome de Jesus.